Boa noite, Camargo. Boa noite, meus amigos. Prazer estar aqui passando um pouco aí do meu conhecimento, da minha experiência para todos vocês. Fico muito satisfeito aí com o convite da Associação Comercial Empresarial aí é, é, desculpa, eu sou carioca, eu esqueci qual é a cidade. Caraguatatuba, né? Eu esqueço um pouco, desculpa a minha, a minha falta de memória. É, É um prazer aqui atender aí a solicitação do Camargo. Ele me conheceu aí através das redes sociais, onde eu faço um trabalho aí bem focado no educacional dos traders, dos alunos, né? É, E nesses 10 anos que eu leciono, eu venho aprendendo muito a respeito do comportamento dos investidores e dos traders, né? São 10 anos dando aula. Eu sou trader desde 2002. Eu abandonei uma carreira na Microsoft como executivo, inclusive tinha acabado um ano antes de ganhar o prêmio de melhor executivo do mercado financeiro do Brasil, atendia os grandes bancos brasileiros, né? Ganhei um bônus belíssimo por conta de um projeto que eu fiz no Itaú, justamente o sistema que processa os TEDs, né? Que é um sistema bastante crítico, que entrou no ar em 2002 e ganhei um bônus muito grande com isso. Tive que investir esse dinheiro, não tinha ideia de onde investir, investi em ações do próprio Itaú, depois de estudar bastante sobre Itaú, para promover uma reunião entre o presidente da Microsoft Mundial, né, o Steve Ballmer na época, e o Roberto Setúbal. Então, foi meu primeiro investimento e aquilo foi como a picada da mosca azul. E aí eu passei a operar compulsivamente, sem nenhum conhecimento, mas ganhando dinheiro, porque a gente pegou aquele início de alta do mercado da Bolsa Brasileira em 2002. Eu acabei abandonando a Microsoft depois de ter ganhado esse bônus, ganhado esse prêmio no Brasil, menção honrosa em eventos internacionais da Microsoft para funcionários, e de repente virei um trader profissional sem ter nenhum conhecimento profundo de mercado financeiro. E obviamente aconteceu o que acontece nessa situação. Eu quebrei e detalhe, com a minha esposa grávida do nosso primeiro filho. E nessa situação, a gente estava acostumado com o atendimento do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, o Fleury, né, que é um excelente laboratório, né? De repente, meu primeiro filho nasceu no hospital público porque eu estava quebrado, né? Eu até falo brincando que ele é marrento até hoje, talvez por causa disso, né? Porque quando o Dr. Mário Henrique que fez a cirurgia, tirou ele de dentro da barriga da minha esposa, ele falou assim: brincadeira, hein? Você quase que me botou aí em uma situação complicada, né? Enfim, e a partir daí eu comecei a estudar cada vez mais, não quis aceitar essa derrota simplesmente, esse primeiro fracasso. Comecei a estudar cada vez mais e em 2006, quando eu comecei a operar mercados futuros, é, eu fui convidado para dar aula pela empresa que me fornecia a plataforma de mercados futuros, né? E aí comecei a dar aula em 2007 e desde 2007 eu venho dando aula. Descobri que é a coisa que eu mais amo fazer, mais até do que operar. Operar para mim já virou um trabalho tradicional, normal, burocrático, sem grandes fantasias, sem grandes, como é que eu diria, sem grandes ilusões, né? Um trabalho normal, como outro qualquer, que exige esforço, exige dedicação, mas uma coisa burocrática. Já da aula passou a ser, nesses 10 anos, a minha paixão. E nesses 10 anos, por conta desse trabalho educacional, eu convivi com milhares de traders, milhares de investidores. E as histórias tristes se sucedem uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra. E nesse caso, isso começou a me incomodar. Eu comecei a não ter mais satisfação, prazer em dar aula, né? Porque era como se eu estivesse abrindo as portas,
né, dando caminho para as pessoas fracassarem. Isso me incomodava muito como professor, eu me sentia fracassado como professor. E aí eu comecei a incluir nos meus treinamentos, há 10 anos atrás, e foi uma coisa gradual, a cada treinamento eu incluía uma carga horária maior, eu ia enfatizando mais, eu comecei a incluir o tema da palestra de hoje, finanças comportamentais, tá ok? Então, quando o Camargo me convidou para essa apresentação, a ideia era falar de introdução no mercado de ações. Mas sabendo qual é o público-alvo dessa apresentação, que é a Associação Comercial Empresarial de Caraguatatuba. São pessoas sêniores, obviamente, são empresários, são comerciantes. Então, eu não queria perder essa oportunidade de falar para vocês e fazer uma apresentação de introdução ao mercado financeiro. Simplesmente explicar o que é a Bovespa, o que é mercado futuro, o que é uma ação, o que é uma ação ordinária, uma ação preferencial, o que é o índice Bovespa. É o tipo de coisa que vocês podem comprar um livro e ler, estudar, aprender. Tem as dezenas aí nas livrarias. Vocês podem ir no YouTube e encontrar um monte de palestras, webinar sobre isso. Vocês podem entrar no site da Bolsa, que tem todas as explicações lá. Né? Nesse ponto, eu prefiro botar a barra mais em cima. Eu não quero gastar o tempo de vocês para vocês ouvirem o beabá. O beabá vocês podem descobrir sozinhos. Basta querer, basta ter curiosidade, basta comprar um livro. Eu quis entrar hoje no tema que eu acho que ele é o fundamental que leva as pessoas a fracassarem como investidores ou como traders, tanto faz. Seja um investidor a longo prazo, talvez seja o perfil de vocês, que são empresários, que são comerciantes, ou seja o cara que perdeu o emprego, perdeu a empresa, está sem perspectiva nenhuma e tem uma grana e quer, ao invés de abrir uma franquia, como antigamente era o que se fazia 10 anos atrás, ele quer atuar no mercado financeiro, já que hoje em dia se fala tanto disso. Né? Ou então um estudante, uma pessoa nova que quer ter, né, uma outra perspectiva de vida que não seja trabalhar para alguém. Enfim, o que a gente vai falar hoje é 80 a 90% do segredo do sucesso de quem quer ser um investidor ou quem quer ser um trader. Quando eu falo 90% do segredo do sucesso, aqui não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nenhum santo graal, como vocês veem por aí, do tipo um monte de gente vendendo curso de fique rico na bolsa, faça isso que você vai ficar milionário, ou coisa desse tipo. A minha abordagem sempre foi o contrário. Na verdade, eu faço um trabalho meio que de choque de realidade. Eu tenho que destruir completamente todas as ilusões de vocês ou de qualquer um que seja meu aluno sobre ficar rico na bolsa. Porque 90% não vai conseguir. 90% não vai conseguir, isso é fato, isso é estatística, e isso rendeu um Nobel para um sujeito que é o que a gente vai ver a seguir. 90% não consegue. Tá? Mas tem 10% que conseguem. Então, eu quero mostrar o que se faz de errado para poder tentar levá-los para os 10%. Mas depende 100% de vocês, não depende de mim, não depende de ninguém. Depende só de vocês. Por isso que se chama finanças comportamentais, porque depende de um comportamento que vocês vão ter que desenvolver por si próprios, que envolve disciplina, envolve paciência, e é o que a gente vai falar hoje, tá? Quando eu falo de disciplina e paciência, eu não estou falando de comprar ação e esperar 20 anos, 30 anos, nada disso. Eu estou falando de paciência de esperar as horas certas de fazer uma operação. Mesmo que o cara seja um day trader, que é aquele cara que vive profissionalmente no mercado e que faz operações todos os dias, normalmente, né, com alavancagem para poder tirar um dinheiro, mesmo o day trader, ele tem que saber a hora certa de entrar no mercado. Né? Que tenha que esperar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ou até esperar o dia seguinte, porque hoje o dia está ruim. Acabou. Eu conheço um day trader, que é um professor que me convidou já para dar 3 aulas seguidas, em 3 anos seguidos em Itapetininga, que o cara é day trader, mas ele faz 1, 2 operações por mês. Ele espera a hora certa de dar uma grande tacada, como ele chama. Então, day trader não necessariamente é aquele cara que fica o dia inteiro operando igual um tarado, girando dinheiro igual um louco e gerando corretagem para a corretora. Não. Um day trader bom faz uma operação por dia e acabou. Ele espera a hora certa. Nem que seja às 4 da tarde para fazer a sua entrada certeira. Ponto final. Né? Só que isso envolve um nível de disciplina e de controle emocional absurdamente alto. Mesma coisa o cara que quer investir para longo prazo. Talvez ele tenha que esperar semanas
ou meses para fazer a entrada, para não comprar topo. Ele tem que esperar a correção e quando está vendo a correção, que está todo mundo com medo, é a hora que ele vai entrar. Mas não é uma coisa aleatória, tem técnicas para isso, né? Que envolve análise técnica e também envolve análise fundamentalista, que são as duas grandes escolas utilizadas por investidores no mundo inteiro. A análise técnica é muito recente no Brasil, mas é uma escola centenária nos Estados Unidos. Né? O cara que criou a análise técnica, que é a escola que eu uso para tomada de decisão, ele é simplesmente nada mais, nada menos que o fundador do Wall Street Journal. Ou seja, não é brincadeira. Ele começou um negócio que virou o Wall Street Journal. Detalhe, ele se chama Charles Down. Da onde é esse Down? Do Dow Jones. Jones era o sócio dele. Dow Jones foi um índice que ele criou em 1884, depois atualizou em 1896 após a quebra, o estouro da bolha das ferrovias, e é um índice que ele usou para mapear o mercado, a direção que o mercado como um todo vai. Então é uma coisa muito séria e e que funciona bastante. No Brasil é muito recente o uso da análise técnica, infelizmente. A gente não tem um histórico histórico econômico, né, de estabilidade econômica e financeira para se investir na bolsa. Né? Só começou a investir para valer pessoas físicas a partir de 2000, 2002, né? Depois do Plano Real, mas principalmente depois daquelas crises todas dos anos 90, tigres asiáticos, Long Term Capital Management em 98, crise da Rússia, crise tequila do México, né? Enfim, a própria crise cambial que a gente teve em 99, enfim, o pessoal começou a operar para valer, né, por incrível que pareça, do governo Lula para cá, 2002 para cá, a coisa começou, o mercado entrou em tendência de alta e a gente teve aí bons momentos até 2008. Então, uma coisa muito recente, mas é uma escola centenária, né, análise técnica. Bom, vamos começar. Isso era só um bate-papo introdutório sobre qual é o tema de hoje, só para setar a expectativa de vocês, que não vai ser um beabá, porque eu acho que seria muito contraproducente para o tempo de vocês. Vocês estão aqui, né, aí na associação, numa quinta-feira à noite, longe da família, tem que ser bem aproveitado, então não vamos perder tempo com beabá. Vamos direto ao ponto, o que é importante para formar um investidor, seja de curto prazo, um day trader, seja de longo prazo, a longo prazo mesmo. Tem que ter método, tem que ter disciplina, e as finanças comportamentais é o ponto-chave disso, tá ok? Bom, vou deixar o meu agradecimento então ao Camargo e também ao presidente da associação, ao Estênio, por esse convite. Estou bastante feliz, bastante satisfeito. Espero que seja produtivo a noite de hoje para todos vocês. Espero que traga resultados também na vida de vocês. Tá ok? Bom, vou trocar aqui a câmera pelo meu PowerPoint. Bom, vamos lá. Finanças comportamentais. Aqui está o meu e-mail para quem quiser me contactar. Tá ok? E aqui está a minha página no Facebook, para quem quiser me acompanhar no dia a dia, os meus trabalhos, as coisas que eu posto ao longo do pregão, informações de mercado financeiro, notícias, etc. É bastante acessado, tem mais de 10 mil pessoas acompanhando essa página diariamente. Tá ok? Vamos lá. Bom, primeiro, quem sou eu? Além da história minha de Microsoft, que eu mencionei, que me levou para o mercado financeiro, o que aconteceu nesses últimos 10 anos como professor, né? Já que eu estou aqui como professor? Bom, em 2011 saiu uma matéria na Exame, né, sobre o meu ano de 2008. Eles levantaram isso com a corretora, e aí eu fui matéria da Exame, eu e mais dois investidores, sobre as operações que nós fizemos em 2008. Na verdade, era operação para falar de quem ganhou dinheiro comprando no fundo do poço, que eu também comprei. Só que, na verdade, o que chamou a atenção, que levou eu a ser destaque nessa matéria, foi o fato de eu ter ganho muito dinheiro com a queda em 2008. Né, eu operei vendido. Então, o grosso, apesar do título da matéria ser O Mundo Vendeu, Eles Compraram, na verdade, o grosso da grana que eu fiz em 2008 foi vendendo a descoberto. E aí isso rendeu essa matéria na revista Exame, né, de 2011. E a partir daí eu comecei a ficar conhecido, o pessoal começou a me abordar nas ruas, etc. E aí
dali em diante, minha vida começou a ficar do inferno ao paraíso o tempo todo, né? Por conta de N projetos que me ofereceram, alguns que eu entrei e que não deram certo, como montar tipo uma proprietary trading, que é um modelo que na época nem sabia que tinha esse nome, eu vinha conhecer há 2 anos atrás, mas eu fui nessa linha, tentar montar uma empresa para fundo, mas aí não consegui, não deu nem a partida, porque levou 1 ano para o Banco Central autorizar, né? Enfim, mas tem sido uma experiência muito interessante de 2011 para cá, depois dessa matéria. Bom, eu já era professor, como mencionei, então desde 2007, e aí acabei indo lecionar por conta disso, dessa visibilidade, comecei a lecionar no Instituto Educacional BMF Bovespa, que é a escola de investimentos, né, da própria Bolsa, onde ensina análise técnica, fundamentalista, gestão de risco, enfim, formação profissional no mercado financeiro. Tem todos os cursos que vocês podem imaginar ligados ao mercado financeiro, vocês encontram lá no IE da BMF Bovespa, ok? E aí, por conta disso, talvez até pela minha facilidade com línguas e também o desembaraço de dar aula, etc., eu comecei a dar aula pelo mundo, pela Bolsa. Então, eu dei aula na Índia, eu dei aula na Inglaterra, País de Gales, Canadá, online, eu dei aula online do Canadá para a China, Israel, para vários lugares, tá? Aqui aula em Chicago, aula em Toronto, comecei a dar aula também em universidades pelo Brasil, também fora do Brasil, aqui na Universidade Pan-Americana do México, que foi sensacional, bem no meio da Copa do Brasil, né? Tava todo mundo indo para cá, tava eu indo para lá, né? Comecei também a fazer apresentações fora do Brasil para investidores que queriam conhecer o mercado brasileiro, né? Essa aqui é uma delas, onde eu estou falando de como funciona a Bolsa, BMF Bovespa, perspectivas do Brasil, etc. Também entrevistas para mídia online e mídia impressa também. Enfim, esse é meu trabalho aí que eu tenho desenvolvido ao longo desses últimos 10 anos como educador em mercado financeiro. Bom, mas como eu falei, o principal foco hoje da minha área educacional, atuando como educador, é justamente a questão das finanças comportamentais, né? Por quê? É muito frustrante você, depois de 10 anos, você vê uma quantidade muito pequena de pessoas tendo sucesso como investidores. É muito frustrante. Eu, como professor, pelo menos, eu sou muito frustrado por isso. Né? Então aí eu comecei a mudar minha abordagem. Estou até hoje num projeto diferenciado, onde eu desisti de ficar dando aula simplesmente de análise técnica tradicional, muito parecido com isso que eu estou fazendo hoje com vocês. Eu parti para a prática, ou seja, a aula é em tempo real. Se é para ensinar a pessoa a ter disciplina, eu não vou ficar falando como eu estou falando hoje, né? Falando da importância disso. Eu levo isso para a prática. Eu mostro a importância da disciplina e da paciência durante o pregão. Falo, não é para entrar agora, não é para esperar, é para controlar a ansiedade. E aí eu vou explicando, vou conversando e dando os momentos corretos que se deve entrar. E conforme os resultados vão aparecendo, as pessoas ganham confiança e aquela ansiedade de querer ganhar dinheiro, né, vai passando e ela vai evoluindo para o perfil profissional. Qual é o perfil do profissional? Ele não se preocupa em ganhar dinheiro, ele se preocupa em não perder dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência desse comportamento. E aí, com isso, eu consigo tratar na prática o que está escrito em todos os livros e que no dia a dia ninguém aplica. É desesperador. É desesperador. No dia a dia ninguém aplica, com raríssimas exceções. Né? A gente vai ver já já isso. Né? Então, qual é o tripé, qual é a tríade indissolúvel para ser um investidor profissional? E quando eu falo investidor profissional, não é vocês largarem a empresa de vocês, a profissão de vocês, e largarem tudo para ser trader ou ser investidor, ou ir trabalhar num banco de investimentos, nada disso. É chegar todo dia, depois que fechou a empresa, ou você fechou o seu comércio, chegar todo dia, de noite, e planejar o que vai ser feito, estudar com afinco, se dedicar, investir tempo nisso, né? Ah, mas eu não tenho tempo à noite, quero ficar com a família, eu quero ir para uma academia para desestressar. Ok, tirar 4 horas no final de semana para fazer isso. Não tem almoço grátis. Ponto final. Não é comprar e esquecer. Esquece, não é assim que funciona. Se fosse assim,
Um grande gestor de um fundo, ele montava uma carteira maravilhosa e pronto, ia para a Riviera Francesa e voltava daqui a um ano para ver o que dava. Não, o cara acorda todo dia, 6 da manhã, para estar lá na empresa às 7 e acompanhar a posição dele o dia inteiro até 10, 11 da noite. Ou seja, você não vai fazer isso porque você não é profissional literalmente da área, mas você tem que saber que do outro lado tem um cara com esse perfil disposto a tomar dinheiro do mercado. O seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro. Isso não pode ficar em segundo plano. Você tem que saber disso. As mentes mais inteligentes do mundo estão nesse mercado. Engenheiros, físicos, matemáticos. Né? Tem muito mais pessoas com esse perfil, inclusive, do que economistas. Físicos, então, tem aos montes, porque os caras têm uma cabeça preparada para fazer esses estudos que levam o imponderável em consideração. Né, para fazer estudos matemáticos, técnicos, do que pode acontecer, do que não pode acontecer e montar estratégias em cima disso. Então, não pense que o seu laptop de 10 mil reais vai ser melhor que um computador de 100 milhões de dólares que faz não sei quantos milhões de cálculos por segundo para fazer operações em milésimos de segundo conectado direto na bolsa. Aquele ali está anos-luz à frente da gente. Então, quando eu falo ser profissional, é entender o cara que está do outro lado e tentar ir o máximo possível preparado para encarar ele. Ou pelo menos para estar do lado dele o tempo todo. Não está contra ele, não está contra o mercado. Como eu falei, não tem almoço grátis. Todo mundo sabe quem vai para o paredão toda semana no Big Brother. Todo mundo sabe a tabela inteira do Brasileirão. Agora, por que não gastar alguma dessas horas para conhecer mais sobre o mercado financeiro, mais sobre as ações, seja através da análise técnico-fundamentalista, para tomar uma decisão embasada, sem ficar seguindo call de ninguém, porque uma coisa é certa, ninguém vai tomar conta do dinheiro de vocês melhor que vocês mesmos. Tá? A não ser que você já seja um investidor qualificado e consiga entrar num fundo verde da vida, numa grande instituição como essa que tem fundos super badalados, super premiados. Caso contrário, vocês vão ficar na mão de call de terceiros, gurus de mercado, etc., que os resultados são muitas vezes insatisfatórios. Então, aprendam vocês a lidar com o dinheiro de vocês mesmos. Isso é fundamental. Então não tem almoço grátis, tem que levar a sério esse trabalho de entrar em renda variável. Senão é melhor ficar em renda fixa. E mesmo a renda fixa tem que saber investir. Porque a variação de títulos do Tesouro, às vezes é muito maior que algumas ações por conta de questão de taxa Selic. Né, desconto o valor de face, dependendo do prazo que você comprou, um título de longo prazo, oscila igual o cavalo chucro. Mesmo renda fixa tem que ter algum nível de conhecimento. Ok? Então qual é o tripé indissolúvel para o trader ou para o investidor profissional? Repetindo, profissional no sentido de encarar esse mercado com profissionalismo. Não precisa ser um profissional disso. Como eu falei, vocês são empresários, são comerciantes. E que assim continue, mas querem dar uma diversificada nos investimentos, querem melhorar o futuro de vocês, garantir uma velhice com mais tranquilidade, com mais conforto, fazer um planejamento legal para os filhos, etc., tem que agir com profissionalismo, ok? Bom, quais são então as áreas, né, os tripés que a gente tem que dominar para poder conseguir ganhar dinheiro nesse mercado extremamente difícil, duro, tá? Onde as pessoas estão lá para tirar dinheiro do mercado. E o dinheiro que ela vai tirar é de alguém. Então, para não ser o nosso, a gente tem que dominar alguma, ou conhecer bastante, ou se aprofundar em algum tipo de análise de mercado, técnico, fundamentalista, por exemplo. Manejo de risco. Por exemplo, pessoal, eu sempre falo da OGX. Vamos falar até de OGX agora, por conta até do episódio agora do Wake, né? Pô, não foi errado comprar o GX. Não é errado comprar o GX. Pô, uma empresa que poderia ter explodido. Errado é você sucumbir à ganância e pegar todo o seu capital e botar em uma GX. Isso que está errado.
Agora, se você pega 10% do seu capital e bota em uma GX, ok, perdeu 10% do seu capital, virou pó. Tá, mas os outros 90%? Dependendo da análise que você fez, da diversificação que você fez, da maneira como você estruturou a tua carteira, pô, em 6 meses já cobriu o rombo da OGX. Agora, quem meteu tudo em OGX perdeu 100% do capital. Acabou, game over. Game over. Né? E quando eu falo perder todo o capital, não é só perder a grana, é de repente perder a família, né? Pô, eu tenho certeza, minha esposa é uma santa. Ela ter ficado comigo depois de ter perdido tudo, com ela grávida. Pô, ela fazia o pré-natal no presidente, ou chefe, diretor, sei lá, da Escola de Obstetrícia de São Paulo. O consultório do cara é de mármore de Carrara. O sistema dele de ultrassom era ultrassom 3D colorido, que custou $1 milhão, ou 3 milhões de dólares, alguma coisa assim, ou 3 milhões de reais, ou $1 milhão, eu não sei. Mas era muita grana, né? E de repente a gente teve que ter o. E ele ia fazer o parto no Einstein. De repente a gente faz no hospital público no interior. Né? Menos mal, porque não é como esses daqui de São Paulo, né? Açougue. Quer dizer, manejo de risco é fundamental. Eu estava operando alavancado no máximo, sem manejo de risco e quebrei. Numa manhã. Pasmem, numa manhã. Perdi praticamente valor de hoje R$ 1 milhão numa manhã, operando com alavancagem máxima, com opções que eu não tinha nem ideia como funcionavam. Né? Então, manejo de risco é fundamental. Saber o teu tamanho que você aceita perder. Se você abre uma operação no mercado e começa a suar frio, começa a ter taquicardia, pô, alguma coisa está errada, bicho. Não é para sofrer. Imagina se um cirurgião plástico, um neurocirurgião, tá lá abrindo a cabeça da pessoa e começa a tremer a mão porque está nervoso, está com medo de fazer uma coisa errada. Mata o paciente. A gente tem que saber o que está fazendo. Então, primeira coisa, tem que saber o lote que a gente aceita perder. Porque, como o nome diz, é renda variável. Por melhor analista que você seja, alguma coisa pode sair do controle. Alguma coisa pode dar errado. O mercado pode virar a qualquer momento, mesmo estando numa forte tendência. Você tem que saber a hora de sair. E nessa hora que você vai sair, saber quanto que você vai sair no prejuízo se você fez a entrada há pouco tempo. Senão, é game over, né? Porque você fica refém da sua operação. Se você está com o tamanho errado, você não consegue sair fora da operação, porque você não consegue aceitar a perda. É o que a gente vai ver a seguir. E o próximo pé, né, desse tripé, finanças comportamentais, que é o tema de hoje. Então eu diria que 80% é isso aqui, 80 a 90. Análise de mercado é 5, 10%, manejo de risco é 5, 10%. Tá? Mas os três estão interligados. Se você erra no manejo de risco, você vai errar na finanças comportamentais. Você não vai ter controle emocional para conduzir a sua operação. Se você faz uma puta análise legal, você acerta em geral as suas análises 80% das vezes, né? Eu tive um aluno uma vez que me falou: André, eu sou bom pra cacete, eu acerto 85% das vezes. Mas em um ano que eu tô operando, eu nunca consegui fechar uma semana no lucro. Eu falei, porra, não é possível. 85% de acerto e não fecha no lucro, porque erra no tamanho. Ou seja, na hora que ele faz análise, ele é um puta de um analista fera. Mas ele não botou o dinheiro na operação. Então, ele é um cara bom na análise. Aí ele bota o dinheiro, só que uma quantidade errada, maior do que ele pode perder se o mercado voltar contra ele. O que acontece? O mercado ele anda em zigue-zague, não tem jeito. Ele não vai andar em linha reta, com uma outra exceção, ele vai andar em zigue-zague. Então ele entrou, assim que fez o zigue, ele viu que vai subir. Fez o zague, ele sai com prejuízo. Por quê? Porque ele fala, vou sair antes que seja maior o prejuízo. Ou seja, ele acertou a análise, o mercado dá o movimento que ele imaginava, só que ele sai no prejuízo. Por quê? Porque ele erra o tamanho do lote. Então as coisas estão interligadas, né? As coisas estão interligadas. Não tem como ganhar dinheiro nessa área sem as três disciplinas estarem azeitadas e integradas, funcionando juntas, né? Só assim dá para ganhar dinheiro, ok? Só assim. Tira uma perna, qualquer uma delas, pronto, fica bambo o teu sistema. Né? No caso, vamos falar de finanças comportamentais. Tirou uma perna, acabou. Você não vai conseguir operar, fazer investimentos corretamente. Tá? Isso aqui é justamente o que deu
um Nobel a esse senhor simpático aqui em 2002, né? Nobel de Economia. Esse cara aqui, pasmem, ele não é economista. Não é economista, ele é psicólogo. É o único Nobel de Economia da história que não é economista, que é um psicólogo. Todos os outros são economistas, com modelos matemáticos, etc. Ele se dedicou durante anos e anos a estudar o comportamento humano diante do risco, diante da possibilidade de ganhar e perder dinheiro. E ganhou o Nobel com isso. Ele e o colega dele, o Vernon Smith. Mas ele é o mais badalado, né? Sempre tem um que acaba sobressaindo mais, né? Tem o Mickey e o Pato Donald. O Mickey sempre foi mais famoso, agora é o Donald, né? Fazer o quê? Brincadeira, piada, só para descontrair. E então, esse senhor simpático aqui, ele acabou trazendo para o holofote algo que todos os investidores já sabiam há séculos. Desde a época das primeiras empresas de capital aberto, né? As companhias das Índias Ocidentais, Orientais, desde aquela época, e principalmente do final do século XIX para cá, todos os grandes investidores sabem a importância do lado emocional. Esse é o segredo. Se vocês pegarem um livro que eu já li 9 vezes, que chama Reminiscências de um Especulador Financeiro, ou a última edição dele saiu com o título de Memórias de um Investidor da Bolsa, né? Enfim, é o mesmo livro com títulos diferentes no Brasil. Ele conta a história do investidor, do especulador mais famoso da história americana, Jesse Livermore, que chegou a ganhar 100 milhões de dólares em 29, justamente com o crash da Bolsa, né? É o maior especulador da história. E esse livro conta a história dele, antes mesmo de 29, no início dos anos 20, e ele fala o tempo todo do lado de finanças comportamentais. Só que todo mundo sabe disso. Todo mundo que vive do mercado, que atua no mercado financeiro, sabe a importância das finanças comportamentais. Mas não existia nem esse nome. O pessoal falava de psicologia aplicada ao investimento, lado psicológico, enfim, né? Esse cara criou esse nome bonito, finanças comportamentais, que lhe rendeu o prêmio Nobel. E a partir de 2002, então, isso começou a ser mais estudado, mais conhecido, mais até inserido em contextos de algumas universidades de economia. Ok? Bom, então estamos falando do quê? Da teoria da perspectiva. Eu vou resumir a teoria da perspectiva para vocês em apenas um slide. Um slide. Tá ok? Esse gráfico aqui, ganhos e perdas. Tá ok? Vocês estão vendo aqui, eu tenho uma curva de ganhos e de perdas, né? Normalmente, na teoria da perspectiva, de acordo com o que o Daniel Kahneman estudou através de muitos experimentos, né, ele se considerava um economista experimental, né, ele descobriu que as pessoas ganham pouco e perdem muito. Né? Ganham pouco e perdem muito. Na verdade, ela está ganhando, é aquela história, está ganhando 5%, 10%, pô, vou botar no bolso. Lucro bom a gente bota no bolso. Né? Lucro bom é para pôr no bolso. Não é isso que a gente ouve falar a todo momento? Bom, se lucro bom é lucro no bolso, né? Se você ganhou 5%, na boa, quando você estiver perdendo, tem que parar a perda com 2%. Senão a conta não vai fechar. Mas não, você começa a perder, começa a entrar aquela negação da perda. Né? Você entra numa operação, fala, essa operação acho que vai dar uma porrada aí nesse mês, não sei o que, dá para tirar uns 10%, pá. E de repente você entra, pô, começa a subir 1%, 2%, 3%, aí começa a voltar. Né? Você fala, bom, tá corrigindo, normal, aprendi isso, fiz um cursinho de final de semana que me ensinaram que né, vai no zigue-zague, não sei o que, agora está corrigindo, vai voltar a subir. Ok, só que infelizmente o zague foi muito maior do que você imaginava. A tendência virou. Ela começa a cair. Os 3 que estava ganhando vira zero, menos 1, menos 2%. Você fica, porra, estava ganhando 3, 4%, agora estou com menos 3%. Que porcaria. Não, mas vai voltar, vai voltar. Aí o menos 3 vira menos 4, menos 5. Putz, estou perdendo menos 5. Menos 10, menos 15. Porra, aquela operação que você falava que era para ficar um mês, 2 semanas, sei lá, uma operação de curto prazo, está te dando 20% de prejuízo. Você fala, não, agora vou virar acionista, agora é para viúva. Né? Agora eu vou casar com ela. Eu vejo muito essa frase, vou casar com esse papel. Na boa, cara, eu vou para Riviera, aí perto de vocês, no litoral paulista, litoral norte,
Eu vou para a Riviera constantemente com a minha esposa, eu não vejo ninguém caminhando na praia com a Petrobras de mão dada, né, tomando um sorvete do Rochinha, com a OGX, né, indo no Maremonte comer uma pizza com a Uzi Minas. Porra, que casamento é esse, bicho? Que casamento é esse? Casamento tem que ser bom, senão você para. Mesma coisa, se a ação está dando resultado, encerra a operação. É claro que existem perfis de investimentos, existem estratégias que a gente tem que adequar. Né? Se você está pensando em papéis focado em dividendos, então você vai montar operações focadas em dividendos. Porra, não é Petrobras, não é Vale. Ah, mas a Vale deu 30% em janeiro, esse mês. Legal, é papel especulativo. Pode ser que em fevereiro ela caia 50%, e aí? E aí? É assim que funciona esses papéis, né? Mais especulativos. Né? Vê a Uzi Minas, caiu, sei lá, mais de 90%. Ah, mas já subiu 200 em 2016. Legal. E aí? O cara que comprou lá no topo, os 200% de alta, pô, ele saiu num prejuízo de 90, agora está com prejuízo de 80. Adiantou ter subido 200%? Nada, nem um pouco. Não adiantou coisa nenhuma ter subido 200, 300% no mês. Não adianta, se o cara comprou lá no topo. Né, e ela caiu 80%, 90%. Então, o Daniel Kahneman, ele percebeu esse comportamento. Que as pessoas, quando estão ganhando, realizam lucro muito rápido. Né? Ah, lucro bom é lucro no bolso, né? Esse é o mantra. E quando estão perdendo, nega. Tudo que ele enxerga sobre aquele papel de negativo, que está justificando aquela queda, ele ignora. Qualquer coisinha boa que sai, ele fala, não, mas agora vai voltar, olha só. Ó, o Wake, fez uma put de 1 bilhão, né? Garantiu uma put de 1 bilhão, que se não saísse, ele ia... Pronto. Aí o cara que estava perdendo já 70% naquela papel, na OGX, fala, não, mas o Wake botou a put. O cara não é louco, né? Botar uma put de 1 bilhão, né? Assumir que vai injetar 1 bilhão na empresa se ela não fosse subir. Não, isso aí é mercado é sacana, mercado está fazendo isso de propósito para tomar o dinheiro da gente, comprar barato porque sabe que vai subir. Você começa a inventar fantasia, começa a distorcer a realidade. O mercado, quando você quiser saber alguma coisa sobre uma empresa, não pergunte para ninguém. Pergunte para o mercado. O mercado vai dizer se é para comprar ou para vender, baseado simplesmente no comportamento do papel, do comportamento que ele está fazendo. E para isso, a análise técnica, que é a escola que eu defendo, que eu uso há 15 anos, eu acho sensacional por conta disso. Tá? Essa teoria da perspectiva, a gente pode resumir, concluindo esse slide, partindo para a parte mais de processos, para transformar um investidor num investidor profissional. A gente pode concluir esse slide com o seguinte desenho, com a seguinte frase que a gente usa muito no dia a dia nosso de mercado. Né? Os amadores, eles comem feito passarinho e defecam feito elefante. Né? Ganham pouco e perdem muito. Comem feito passarinho, defecam como elefante. Não tem como dar certo isso ao longo do tempo. Não tem como dar certo isso. Isso deixa qualquer um anêmico, inanição, até morrer. Ok? Bom, quem por algum motivo se identificou com tudo isso que eu falei, com esse comportamento, né? Até por conta desses anos agora de bolsa sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, imagino que a maioria de vocês já deve ter brincado na bolsa em algum momento, e esse é o problema, a gente não pode brincar, tem que ser uma coisa muito séria, profissional, tem que ter conhecimento, tem que conhecer essa tríade que eu mencionei. Deixo essa frase do Albert Einstein com vocês. Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e achar que o resultado vai mudar. Não vai mudar. Então o comportamento de vocês tem que mudar para os resultados também mudarem. Perdão. Aqui é um dos grandes autores que eu leio, tem 2 livros sensacionais, ele morreu infelizmente em dezembro do ano retrasado, né, que é o Mark Douglas. São 2 livros mandatórios para quem quer entender um pouco a cabeça do investidor. Ele desenvolveu 2 livros excelentes, infelizmente morreu no meio do 3º livro. E esse sujeito aqui se chama Mark Douglas. Então vou deixar 2 dicas bibliográficas para vocês. E nesses livros ele corrobora exatamente, né, através de uma série de
experiências que ele traz do dia a dia dele como trader, ele corrobora aquilo que o Daniel Kahneman identificou através de experiências, né? Experiências com pessoas, não necessariamente experiências envolvendo dinheiro, mas experiências envolvendo efeito manada, envolvendo uma série de comportamentos, né? Ancoragem de preço, uma série de comportamentos que existem no mercado financeiro. Ele não, ele trouxe a experiência como trader, como investidor, né? E está comprovado aquilo que o Daniel Kahneman ganhou o Nobel. 90% é controle emocional, 10% é análise. E por ignorarem isso, por todo mundo querer ser o melhor analista, mas não ter o controle emocional, na hora H as pessoas falham. Né? Como aquele meu aluno, você estava 85% das operações, mas na hora que botava o dinheiro, acabou o analista e virou o trader emocional. E aí a coisa desandava. E aí ele, depois de um ano, ele continuava sem fechar no positivo nenhuma semana. Estava desesperado quando me procurou. Tá? Esses são os dois livros dele que eu indico. Tem em português também, mas quando eu os adquiri não existia ainda em português. Então é o Trader Disciplinado e Trading the Zone, que agora eu não lembro qual é o nome em português, mas tem em português ambos os livros. São livros de cabeceira mandatórios aí para quem quer se desenvolver nessa área de finanças comportamentais, tá? Bom, então vamos lá. Quais são os estágios evolutivos do trader? Do cara que está começando agora, hoje, até poder realmente começar a ganhar dinheiro e poder dizer, se classificar como um trader profissional, né? Ou um investidor profissional. Eu uso muito a palavra trader por conta do meu dia a dia, mas um investidor profissional não faz diferença, tá ok? A nomenclatura nesse caso. Para sair do estágio 1 e até o último estágio, que é o estágio 5, você precisa primeiro identificar qual é o comportamento em cada um desses estágios, para você identificar que comportamento você tem e o que você tem que evitar fazer para avançar para o próximo estágio. Né? O primeiro estágio é o que a gente chama de incompetência inconsciente. Por que incompetência inconsciente? Porque você não sabe ainda que você é incompetente. Né? Você acha que, sei lá, fez uma ou duas operações aí lendo jornal e acha que acertou e deu certo. Porque, porra, o mercado estava em tendência de alta, então tudo dava certo. Cara, uma vez eu tive uma reunião com um cara que fez IPO em 2007, né? E ele estava com o papel, estava caindo uns 80%, e aí ele foi meu aluno, e aí ele queria saber como gerenciar a participação que ele tinha, né? Na verdade, ele era filho do dono que fez o IPO, mas ele tinha 10% dos papéis listados. E estava com a queda de 80%. E aí ele foi tentar entender por que a empresa que ele era o sócio, né, estava caindo tanto, né? E aí no café da manhã, no Hotel Fasano, né, o cara estava hospedado no Fasano, o cara milionário, etc. 200 milhões de reais de capital. Tomando café lá, batendo papo, ele manda para mim a seguinte: porra, cara, a gente correu para fazer o IPO às pressas em 2007, porque você sabe, né? Naquela época, qualquer merda que se fizesse IPO subia. Né? O cara fez o IPO, o cara foi dessa transparência, dessa sinceridade comigo que me deixou chocado. Bom, e realmente, quando está em tendência de alta, sobe qualquer coisa. E aí você entra de repente entra numa tendência de alta, papel sobe, você fala, pô, eu sou Midas, eu sou fera. E foi simplesmente sorte de principiante, só que você não sabe disso. Né? E normalmente esse é o pior cenário, né? As primeiras operações dão certo, aí você se sente confiante, entra com muito mais grana e aí dá errado. Né? Aí a primeira operação dá errado e você não sabe o que fazer e aí desanda. Tá? Então isso se chama incompetência inconsciente, quando você não sabe que não sabe nada, que precisa estudar muito ainda, e muito menos a questão das finanças comportamentais. Você acha que só precisa saber um pouco de ler balanço, alguma coisa assim, ler jornal, né? Quando sai o balanço, o balanço foi bom, vou comprar, coisa desse tipo, né? Bom, isso é incompetência inconsciente. Como é que a gente identifica se um trader ou um investidor está nessa fase da incompetência inconsciente? Simples, né? Nessa fase, ele começa como todos começam. Abre uma conta numa corretora e começa a operar, fazer compras pelo HB da corretora, né? Igual o Internet Banking tem o Home Banking, né? Home Banking não, HB é Home Broker, desculpa. Tem o Internet Banking e tem o Home Broker. Então você começa a operar pelo HB da sua corretora. Transfere uma grana para lá e começa a operar. Todo mundo começa assim, né?
toma decisão com base numa aposta, né? Porque não deixa de ser uma aposta. Qualquer operação vai ser com base numa aposta, mas a sua aposta é uma aposta sem fundamentos, né? Você lê o jornal. O Jesse Livermore, como eu falei, o maior trader da história, ele falava, cara, o jornal para mim não me interessa, notícia velha. O que está fazendo subir a ação, eu vou saber daqui a razão que faz ela subir, eu vou saber daqui a uma semana, daqui a um mês, quem sabe daqui a 3 meses só. Eu sei que está subindo, eu vou comprar. Está caindo, eu vou vender. Simples assim. Um amigo meu que trabalhou na tesouraria dos maiores bancos do Brasil, né? Eu uma vez conversando com ele, falei, pô Zé, eu queria muito ter tido a experiência de você, ter trabalhado na tesouraria de um banco, mesa proprietária, etc. Pô, devia ser muito legal lá. Como é que foi lá? Como é que foi lá o teu aprendizado? Ah, bicho, primeiro dia na tesouraria, o tesoureiro virou para mim e falou assim, ó Zé, você quer se dar bem aqui com a gente? Só tem que saber duas coisas. Quando estiver subindo, você compra, quando estiver caindo, você vende. Pronto. Claro que não é tão simples assim. Você tem que saber identificar quando está subindo e quando está caindo. Mas muitas vezes, né, quando está subindo, o mercado está tá no fundo do poço. Está todo mundo achando que o mundo vai acabar. E quando está no topo, está todo mundo, né, achando que está uma maravilha, a hora certa de entrar. Então você normalmente, né, o amador entra no topo e vende no fundo com enorme prejuízo. Inclusive eu até postei um gráfico, um slide esse final de semana sobre isso, né? É uma série que eu acompanho há anos, que eu vou montando ao longo do Ibovespa, com as capas da revista Exame. Todos os topos da bolsa, a Exame faz um estardalhaço. Pô, a bolsa está bombando, maravilhoso, as grandes fortunas da bolsa, não sei o quê. E todos os fundos, a Exame está lá falando assim, pô, é onde os analistas erraram, é o fim do mundo, putz, agora não temos esperança, sei lá, alguma coisa assim. Infelizmente esqueci de botar aqui nesse slide nessa apresentação, mas está lá na minha página, se vocês quiserem olhar. Postei agora no sábado. Né? Então, o, o, o cara que está começando agora faz as operações nessa aposta. Quando está todo mundo com medo que começa a subir, ele está vendendo a operação deles. Os profissionais estão comprando, ele está vendendo. Por isso que sobe, porque os profissionais estão comprando, tem volume, por isso que está subindo. Né? Fizeram análise, viram que está muito descontado, etc. Chegou num ponto de compra, enfim. O amador não. Continuando. Processo decisório mais sofisticado é inexistente, né? É a matéria do jornal, né? Eu falo brincando, né? Uma vez eu dei um furo porque eu estava dando aula para uma turma só de jornalistas que queriam aprender a entender melhor o mercado. E eu falei, se jornal servisse para investir no mercado financeiro, não custava R$ 5, né? Você pagava R$ 1.000, R$ 5.000 e ganhava 10. Porque ia valer a pena, né? Pô, imagina. Quem não pagaria R$ 1.000 para tirar 10 certo? Certo. Líquido e certo. Pô, qualquer um. Mas custa 5 mil. 5 mil. Desculpa, custa R$ 5. Então não é para ganhar dinheiro com lendo jornal, né? Jornal é tudo notícia velha. Por isso que tem aquele boato, né? Sobe no boato, cai no fato. Ou seja, não, o balanço vai ser bom, não, tá bombando, o resultado é legal. Aí sai o balanço, desaba. Por quê? Porque todo mundo que já sabia que ia ser um balanço bom, que acompanha a empresa, faz reuniões com RI da empresa, etc., que acompanha os forecasts de venda, acompanha todo o histórico da empresa, etc., a parte macroeconômica, como é que afeta aquele setor, tudo mais. Pô, já está posicionado na compra. Quando sai o balanço, é a hora que realiza, enfia nos amadores. Né? Bom, nunca admitem que não sabe nada, claro. Uma vez eu dei aula para um cara que era PhD em economia, uma universidade francesa, um senhor, e foram 48 alunos, e no final do curso, né, lá na bolsa, ele chegou para mim e falou: eu acho que você é um grande trader, um grande investidor, gostei muito do seu curso, mas você é um grande investidor. E aí começou a falar que era PhD em economia, na França. Né? E eu falei: olha, não lembro o nome dele, mas era um nome, um sotaque estrangeiro, um nome estrangeiro também. Morava no Brasil. Eu falei: cara, acho que o senhor vai ser dessa turma aqui com menos possibilidade de ganhar. Por quê? Ele ficou assustado. Por quê? Porque isso aqui é outro bicho, não é questão de ser PhD em economia, modelos econométricos, coisa parecida. Mercado financeiro é outro bicho, cara. É outro esquema para você operar, para você viver, tirar dinheiro disso. Não é simplesmente saber um monte de modelo matemático, etc. Tem todo esse lado do emocional, tem todo esse lado de manejo de risco, tem uma série de outras disciplinas que ninguém estuda, né? O cara que vai para uma mesa de operação vai aprender lá, operando, não vai ensinar na faculdade. Né? A parte emocional, principalmente.
né? Como eu falei, é muito recente esse estudo dessa disciplina emocional, né? Então, o cara não adianta você ter a melhor formação, se considerar o cara mais inteligente do mundo, porque mercado financeiro exige uma humildade que quem sabe muito normalmente não tem, né? E aí vai aprender a humildade no mercado financeiro. Então, normalmente quem está entrando nunca vai admitir que não sabe nada. Porque normalmente quem vai entrar no mercado financeiro tem alguma condição social, financeira, para entrar nesse mercado. Então, acha que sabe o suficiente. Isso é o caminho para começar a perder dinheiro. Por exemplo, análise técnica. Abre o gráfico e sai operando aleatoriamente, sem nenhum trade system, nenhum sistema operacional testado, verificado, validado, né? Sai operando aleatoriamente. Não tem manejo de risco, né? Não tem manejo do capital, que é justamente definir qual é o lote que você pode operar. Vamos fazer um seguinte exemplo aqui: conta de padeiro. Você quer começar a investir no mercado financeiro, né? Você tem lá 1 milhão em renda fixa, mas você quer começar a ir para renda variável. Aí você fala, bom, vou começar com 100 mil reais. Primeira regrinha de manejo de risco: quanto que você quer aceitar perder por operação? Tem que definir. Não pode ser assim, não, vou comprar vale porque eu acho que vai subir e acabou. Não, você tem que saber quanto que eu vou aceitar perder. Qual é o factivo para você? Ah, sei lá, eu estou começando agora, eu não quero perder mais do que R$ 1.000 em cada operação que eu entrar, em cada papel que eu entrar. Legal. A Vale está, vamos supor, R$ 20. Você acha que ela vai a 30? Legal. Só que você, pelo estudo que você fez, se ela perdeu os 19 é porque a coisa ficou feia. Ela pode cair rápido. Então, beleza, você vai comprar a 20 acreditando que ela vai a 30, mas ela pode cair. Então, se chegar a 19, você encerra a operação. De 20 para 19, você perdeu R$ 1. R$ 1. Pô, se você só pode perder R$ 1.000, você só pode comprar, então, 1.000 ações da Vale. Que aí, se você vender no 19, você vai perder R$ 1.000. 1.000 ações da Vale a R$ 20 é R$ 20.000. Então, se você tem 100 mil para renda variável, naquela operação de Vale que você acha que vai subir para caramba ainda, você vai botar só R$ 20.000. Pô, mas eu queria botar 50, porque pode subir para 30, né? Eu posso ganhar 50%. Ok, mas pode cair também. Pode cair também. Isso é manejo de risco. Isso é manejo de capital. Manejo do dinheiro, né? Money management, como a gente chama em inglês. Em português não tenho muita ideia de como é que seria a tradução disso, mas seria, no popular, você saber o teu tamanho, né? O tamanho do dinheiro que você pode botar em cada operação. A maioria tenta adivinhar topos e fundos quando está operando. Perdão. Eu estou falando desde as 9 da manhã, essa hora minha voz já foi pro saco. O que é adivinhar topos e fundos na linguagem de muitos investidores, né? Achar que já caiu muito, achar que já subiu muito, né? Cara, quando está em tendência, acabou. Quando está em tendência, acabou. Vai subir igual uma vaca brava e ninguém segura, né? E você fica achando que já subiu muito, já subiu muito, já subiu muito. E quando está caindo, você acha que já caiu muito, já caiu muito. E aí compra. E compra mais. Nossa, o que teve de gente. Acho que a maior parte da galera que quebrou não comprou a GX a R$ 23. Porque já estava bastante alto o valor. A maioria quebrou, comprou a 10, comprou a 7, comprou a 5, comprou a 2. Aí o cara fala, não, vou comprar 2, vou botar todo o meu dinheiro, porque se for a 20, eu multiplico por 10 meu capital. Né? A maioria quebrou foi por achar que já tinha caído muito. Né? Cair muito é um dos maiores destruidores de investidores do mundo. Né? Esse mito já caiu muito. Sempre pode cair mais. Como eu falo sempre, todo papel, o último piso é zero. Não tem piso nos 10, nos 5, nos 3, no R$ 1. Qualquer papel pode ir a zero. Ah, qualquer um. Ah, não, a Petrobras não vai. Ok, foi a 4. Comprou na euforia do pré-sal e viu ela ir a 4. E aí? Pô, mas agora já subiu pra caramba, né? Foi a 18. Ok, mas você comprou a 53. E aí? Ah, mas os dividendos. Ok, desconto dos dividendos, o teu preço de aquisição é 42. E aí? Ela está 18. E passaram-se 10 anos. 10 anos do pré-sal para cá. E aí? Renda fixa teria dado muito mais, né? Sem risco nenhum, sem estresse nenhum. Então, esse negócio caiu muito é balela, ok? Ah, perdão, esse slide aqui que eu não comentei. Caçadores de topos e fundos.
Ah, se preocupam com ganhos e não com as perdas. Errado. A gente tem que se preocupar em proteger o capital. Protegendo o capital, fazendo tudo certinho, o dinheiro vem. O dinheiro vem. Mas, normalmente, né, é uma idiosincrasia. Né? Quem vai para renda variável está querendo ganhar mais dinheiro, não está satisfeito com a renda fixa. Está de olho no ganho. Só que renda variável, como o nome diz, é variável. Se você não se preocupar com a perda, você não vai ter ganho. Porque vai te desestabilizar emocionalmente, você vai fazer coisa errada. Vai comprar uma OGX além do tamanho permitido. Aí ela começa a cair, como você comprou no tamanho permitido, a perda você não consegue aceitar. E aí continua comprado e ela continua caindo e vira pó. Ah, mas a OGX é não operacional, eu não faço isso. Beleza. Use Minas, uma empresa super sólida, caiu 90%. Uma Gol. Eu fiz uma operação na Gol ano passado, em maio. Maio? Isso. Em maio? Acho que foi em maio. Eu saí com 6% de prejuízo. Maio do ano passado, agora. Eu achei que tinha batido num suporte, dali ela ia subir. Tinha um potencial de alta legal e eu comprei. Aí perdeu o suporte, zerei. 6% de prejuízo. O fundo dela. Não foi maio do ano passado, foi maio do ano retrasado. O fundo dela em ano passado, daquele ponto que eu comprei, que já era uma queda enorme com relação ao topo histórico dela, né, pós-IPO, etc. O ponto que eu comprei em 2015 até o fundo dela em 2016, ela caiu 86% ainda. Imagina se eu não zero lá com 6% de prejuízo. Caía 86%. A Gol. E aí? Então, não existe isso de vocês pensar só em ganhar. Tem que pensar primeiro em proteger o capital. Né? Essa é a estratégia de qualquer operador, né, de tesouraria de grande banco. Então por que a gente não vai se comportar como eles? Pô? Eles estão lá cuidando do dinheiro do banqueiro, do nosso dinheiro, que está investido nos fundos do banco. Se eles fazem isso, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que saber a hora de sair. Não pode simplesmente bancar a aposta, all in. Não, agora ou tudo ou nada. Né? Uma única perda elimina vários ganhos, né? Teoria da perspectiva. Você ganha pouquinho, quando perde, perde muito. Né? Esse é o perfil do incompetência inconsciente. Se sobreviverem a esse estágio, talvez tenha sido pura sorte. Mas se ele passou de outro estágio sem corrigir tudo isso que eu mencionei, mas ele passou, né, sobreviveu a esse período inicial como trader, ele vai quebrar no próximo. Né? Mas normalmente todos vão quebrar aqui. Tá? Todos vão quebrar aqui, se não evoluírem rápido. Porque eu vou dizer uma coisa, olha só, operar no mercado financeiro não é física quântica. Muito, não é, sabe, operar para a gente, diferentemente de fazer ser um gestor de um fundo quantitativo que envolve moedas, envolve ações, renda fixa, debêntures, qualquer coisa desse tipo, né? A gente não, a gente é uma coisa muito mais feijão com arroz. Só que a gente tem que fazer esse feijão com arroz como se fosse aquele chefe de cozinha francesa do Guia Michelin. O feijão com arroz nosso tem que ser bem feito, tá? Então, mas é um feijão com arroz, não tem mistério. Então qualquer um consegue ganhar dinheiro nisso, qualquer um. Mas 90% infelizmente não vai conseguir. É uma coisa atávica do ser humano. A gente não foi programado no nosso DNA para lidar bem com o risco com dinheiro, né? O exemplo que eu gosto de citar é, pô, se a Suzane Richthofen matou os pais pelo dinheiro, pô, isso mostra o que o dinheiro pode fazer com uma pessoa, né? A gente pira, a gente fica louco, a gente perde todo o controle quando a gente está perdendo dinheiro. A gente fica insano, né? Então, a gente não nasceu com essas características de lidar bem com esse risco. Por isso que a gente tem que estudar, tem que se preparar para isso. Mas todo mundo tem condição. E como é que a gente aprende? Como é que a gente vai aprendendo? E essa palestra, meu objetivo com ela para vocês é que vocês acelerem esse aprendizado o mais rápido possível. Né? Como é que a gente pode evoluir nesse quesito? Né? Investindo, não tem outra maneira. Então, se fizer errado, vai perder dinheiro. Se fizer errado, vai perder dinheiro. Aí, com o tempo, o aprendizado vem. Só que nem todo mundo vai ter dinheiro suficiente para isso. A maioria ou vai desistir antes que o dinheiro acabe, ou o dinheiro vai acabar e não vai conseguir essa evolução. Então, quanto antes a gente se tocar desses detalhes de finanças comportamentais, desses comportamentos que quase todo mundo faz igual, do efeito manada, melhor para a gente se desenvolver, evoluir e começar a obter resultados no médio e longo prazo. Né? E a maioria, como eu falei, desiste porque começa a cair a ficha, que é muito difícil,
ou porque já perdeu tudo, não tem outra alternativa. A maioria vai quebrar nesse estágio, tá? Vai quebrar e vai taxar que o mercado é uma loucura, é misterioso, o mercado é sacana, que o mercado é manipulado, que é tudo errado. Pô, chega de mimimi na frente da bolsa para reclamar de empresas que caíram 80%, 90% e a CVM não fez nada. Pô, quando a empresa sobe 200, ninguém reclama. Pô, quando ela cai 90%, não tem que reclamar também. Se não zerou posição, paciência. Ah, mas teve sacanagem lá. Pô, pode ter tido, cara. Tá caindo, tem que, sabe, tá perdendo um fundo depois do outro, perdendo valor. E você continua apostando que vai voltar, né? Ah, mas eu vou vender logo depois sobe. Pode acontecer isso. Mas se você faz a alocação de capital direito, você não vai passar por essa tortura de, puta, vou vender agora e se subir agora. Porque eu acho que é isso que é o maior medo de todo mundo, né? Você vender e depois sobe, né? Mas na verdade o que normalmente acontece é exatamente isso. Você fica com esse temor o tempo todo. E se vender agora e cair e subir? Se eu vender agora e subir? E você acaba vendendo justamente quando ela está no fundo, porque aí você não aguenta mais tanto sofrimento e aí você toda aquela convicção, aquela negação vai por terra e você fala, realmente não era para ter ficado com esse papel, vou vender. E muitas vezes vai subir. Como aconteceu com tantos papéis agora esse ano que passou. Mas para muita gente, altas de 100, 200, 300%, não deu nenhum refresco para o valor que foi comprado algumas ações que subiram nesse patamar agora no ano que passou. Né? Vide Petrobras. Né? Não sei quanto fechou hoje, R$ 17, 16 e pouco. Pô, quem comprou 53, ok, dividendos, caiu a aquisição para 42, continua com mega prejuízo aí na casa aí de 60, 70% ainda depois de 10 anos, né? Bom, então quem faz desaparecer o seu patrimônio não são eles, não é o mercado, é você. Não existe essa entidade, o mercado misterioso. Né? Se você acha misterioso o mercado, é porque o seu comportamento é misterioso, não tem lógica, não tem razão nenhuma de ser daquele jeito. É uma coisa aleatória, aí não pode dar certo. Bom, saindo da incompetência inconsciente, aí você vai para o próximo estágio, que é a incompetência consciente. Legal. Puta, se com muita dor, com muita perda, você descobriu que você não sabe nada, que você precisa aprender, precisa estudar, tem muita coisa para evoluir se quiser realmente ganhar dinheiro consistentemente nesse mercado. Então a gente sai da incompetência inconsciente e vai para a incompetência consciente. Já é uma evolução. Né? Uma brincadeirinha aqui, uma inspiração que eu tive uma vez, lendo o quadrinho do Calvin, é você acredita que existe um mercado onisciente e onipresente cujo único objetivo é perseguir e tomar dinheiro dos traders iniciantes? Aí o Tigrão fala: não sei se os traders precisam de ajuda para isso. Não precisam. A gente que perde o dinheiro, o mercado nem sabe da nossa existência. Né? Nós, pequenos investidores, pessoas físicas, ele nem sabe que a gente existe. A gente que faz tudo errado. Né? Então, nesse estágio da incompetência inconsciente, a gente descobre que não sabe nada, ou sabe muito pouco, né, que tem que estudar. Aí, inspirado por traders, investidores vencedores, Warren Buffett, né, Jesse Livermore, começa a estudar o máximo que pode, absorver todo o conhecimento para ver se melhora, né, o seu processo decisório, o seu comportamento diante do mercado, né, mas continua a perder dinheiro. Consistentemente, o que é pior, mesmo estudando pra cacete, né? Que é o perfil dos meus alunos em geral, né? Os que vêm fazer treinamento comigo estão nesse estágio, né? Continuam a perder e estão desesperados, porque não entendem por que estão perdendo. Não entendem por que estão perdendo. Sabem tudo de análise técnica, sabem ler balanço, né? Já não cai naqueles mitos de subiu muito, caiu muito, de ler jornal, já sabem que isso não funciona, mas continuam a perder dinheiro, mesmo tendo lido um monte de livro. Né? Aí começa, justamente por ter todo esse investimento pessoal, começa a culpar a ferramenta, a liquidez, a bolsa, a corretora, os analistas, os robôs, né? Começa a achar culpa. Porque, porra, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu estudei tudo, eu li tudo sobre o mercado financeiro, mas continuo perdendo dinheiro. Como é que pode? Não faz sentido. Né?
E aí começa a procurar desculpas externas para o fracasso, né? É só um minuto, pessoal. Estou vendo aqui no chat, tá no ar, tá tranquilo o vídeo, o áudio para vocês? Estou vendo muita gente aí com problema de comunicação, dizendo que não está conseguindo enxergar, mas esse é o horário, tá ok? Esse horário tá todo mundo agora no Netflix, tá todo mundo no YouTube, né? O pessoal chegou do trabalho, tá no YouTube, Netflix, a banda cai, é normal, apesar de eu ter 160 MB de banda, é normal passar o dia inteiro com a galera, super online, super na boa, e quando eu faço webinar à noite, um monte de gente fala que não consegue. Por quê? Infelizmente, as empresas de telefonia não entregam o que prometem. Infelizmente. Tá ok? E agora tá todo mundo aí. Xvideos, YouTube, Netflix, né? Aí derruba a banda do Brasil, né? Segue o baile então. Então, já tô tranquilo. Tá ok. Está ok para que seja para um, não está funcionando. Mas tá ok para a maioria. Legal. Segue o baile. Então, a gente está começa a procurar desculpas externas para o fracasso, porque a gente se esforçou, a gente fez tudo que podia fazer, né? A gente estudou todos os livros de análise técnica, fundamentalista, leu a biografia do Warren Buffett, pô, o tal do Warren Buffett, o tatu do Warren Buffett, a teteia do Warren Buffett, leu todos os livros do Warren Buffett e continua sem ganhar dinheiro. Pô, aonde está a culpa? Não é sua, né? Você estudou. Agora você estudou, né? Esse estágio é muito longo. E a maioria que conseguiu chegar nesse estágio, mesmo depois de anos, não sai dele, infelizmente. Né? Por quê? Porque ainda não se atentou para a questão das finanças comportamentais. Infelizmente. Não adianta estudar toda a teoria, saber de cor uma série de coisas ligadas a mercado financeiro, se a gente não se atentar para o lado emocional, que é o que destrói o investidor não profissional. Tá ok? Mudam de trade system, ou de estratégias, ou de maneira de operar o tempo todo, né? Trocam como se trocassem de roupa. Assim como a gente troca de roupa todo dia, troca de modelo todo dia, porque a cada prejuízo fala, não, isso aqui não funciona, deixa eu procurar outra estratégia. Aí tenta, não, porra, não tem controle emocional, também não funciona, deixa eu testar outra. Aí a coisa não vai adiante. Né? Mais importante, todo investidor tem que analisar as operações. É mandatório ter um diário de operações que vocês realizam. Aonde entrou, qual é o seu alvo, aonde vai sair, quanto alocou, por que comprou, por que ali é a hora de sair, por que ali é a hora de sair com gain ou com lucro, por que ali é a hora de sair com prejuízo, porque é sinal que a operação não foi pelo que a sua análise indicava que ela iria. Isso é nesse ponto que a gente vai aprender. No mercado financeiro, você tem duas escolhas: ou ter lucro ou ter uma aula. Você escolhe. Agora, prejuízo é inaceitável. O prejuízo tem que ser convertido numa aula. Um curso lá na bolsa, por exemplo, custa R$ 1.000, R$ 1.500. Né? Um curso de 6 dias. Beleza, você pode pagar os R$ 1.500 e não ir. Né? De repente, você ficou doente, perdeu o curso, ou faltou uma aula, faltou outra, porque preferiu na sexta-feira ir tomar um chopp com a galera. Legal, direito seu. Mesma coisa na bolsa. Você fez uma operação hoje, perdeu R$ 3.000. Ou fez uma operação semana passada e hoje zerou com R$ 3.000 de prejuízo. Você vai virar simplesmente, pô, tenho 100 mil, agora perdi 3, estou com 97, vamos para a próxima. Não, tá errado. Por que você perdeu 3 mil? Você sabe se entrou certo? Por que o mercado virou? Ou por que aquela operação deu errado? Tem que saber. Aquilo ali é uma aula de R$ 3.000 que não pode ser jogada fora. Né? A maioria nem sabe porque deu errado, só sabe que deu errado. Né? No final do dia fechou negativo, no final da semana fechou negativo, ou no final do mês fechou negativo, ou no final do ano fechou negativo, mas não sabe por que fechou negativo. Ah, foi a Dilma. Porra, não foi a Dilma, bicho. Fechou negativo porque você não sabe o que você está fazendo. E vai continuar sem saber, se não analisar cada operação para saber se, se você comprou na hora certa. Independente da escola que você siga, fundamentalista, técnica, não importa.
cometem erros por impulso e assim vão perdendo muito dinheiro, né? Começa a operar compulsivamente, principalmente quando começa a ter perda, né? Porque aí começa a achar que o mercado tem que devolver. É aquele espírito de vingança. O mercado te tomou. Não, o mercado não te tomou, você entregou. Você perdeu muito dinheiro, você está entregando. Você tem condição de perder pouco. Faz parte perder pouco. Não tem como ter 100% de acerto, ganhar sempre. Mas é importante perder pouco e ganhar muito. Né? Ser o contrário da teoria da perspectiva, que 90% se enquadram naquele modelo. Ganham pouco e perdem muito, ganham pouco e perdem muito. Aí quebram. E repetem os mesmos erros muitas e muitas vezes. Parece que existe uma fé de que, por tentativa, né, uma hora vai começar a funcionar. Só que se não mudar o comportamento, é insanidade. Não vai mudar o resultado. O trader amador se preocupa com o lucro, o profissional se preocupa em preservar o capital. Só vai sair dessa fase quem se convencer disso. Se convenceu disso, aí a coisa começa a evoluir. E aí a gente começa a avançar para os próximos estágios. Né? Terceiro estágio, né? Finalmente cai a ficha. Né? Você descobre que não adianta esconder os erros de você mesmo. Né? Não adianta esconder os erros dos outros, esconder os erros da sua mulher que você está cometendo. Aqueles erros vão ficar te atormentando. Você não consegue esconder de você. Você consegue até fingir que você não sabe que estava errando. Aí aqui nesse estágio você começa a não culpar mais ninguém. Não culpa mais o Eike Batista pela queda das OGX, não culpa mais a briga da siderúrgica japonesa com a brasileira pelo controle da Uzi Minas, não culpa mais o Trump, sei lá, por alguma coisa que ele esteja fazendo, não culpa mais ninguém. Todo prejuízo, a culpa é sua e você vai tentar descobrir aonde você errou. Uma vez ou outra não teve erro nenhum, a operação foi simplesmente perfeita. O mercado simplesmente virou contra você inexplicavelmente. Isso acontece às vezes, mas é raro. Normalmente a gente erra por precipitação, por ansiedade. São os dois medos que mais matam traders, é o medo de perder oportunidade, fazendo a gente entrar antes da hora, e o medo de deixar dinheiro na mesa, fazendo a gente sair antes da hora, ou seja, ganhando pouco. Né? Esses dois medos, na verdade, é um sentimento único, ganância. Querer entrar antes da hora é porque você quer adivinhar o fundo. Né? Antes de fazer fundo e você vê uma tendência de alta se iniciar, você quer adivinhar fundo. E sair antes da hora, deixar dinheiro na mesa, é porque você quer botar no bolso. E aí entra naquele modelo vicioso, aquele círculo vicioso do Daniel Kahneman de ganhar pouco e perder muito. Bom, nesse estágio, você, como eu falei, sabe que a responsabilidade por perdas é só sua, não é da corretora, não é da bolsa, não é da CVM, não é do Eike, não é da empresa, é só sua. Ok? Sabe que se continuar assim, não vai a lugar nenhum, não adianta. Tem uma frase que fala, para você ser um profissional nessa área tem que ter 10 mil horas de tela. Não adianta você ter 10 mil horas de tela olhando a bolsa, olhando o mercado, porque se você não mudar seu comportamento, vai ser 20 mil horas, 30 mil horas, ou até o seu dinheiro acabar e você não vai conseguir evoluir. A consciência de que você está com o comportamento errado é fundamental para mudar o comportamento. Isso é a única maneira de ganhar dinheiro, trabalhar com seriedade no mercado de renda variável. Parar de mudar de estratégia toda hora e usar apenas uma e fazê-la funcionar. Né? O melhor trade system, por exemplo, eu tenho um trade system que, quando eu lancei ele há uns 2 anos atrás, né, justamente para ajudar as pessoas que estavam perdendo, eu queria uma coisa simples e com foco no emocional, um aluno, um trader que estava usando ele, me deu feedback logo depois que eu lancei, que ele começou a operar, fazer testes, ele falou, o trade system não é o mais lucrativo dos que eu já testei, mas é o que menos prejuízo dá. Eu falei, então é isso que eu queria. Era esse meu objetivo. O objetivo não é fazer um trade system que enche o cara de dinheiro, mas que gere muitos prejuízos também e ele vai ganhar nessa diferença, porque eu sei que esse negócio de ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, o cara não tem emocional para ganhar bastante e perder pouco. Ele perde a confiança nele, perde a confiança no próprio trade system e vai querer mudar de trade system.
Por mais que um trade system você faça um backtest e prove que em 10 anos aquele trade system vai dar um lucro absurdo, mas você vai errar 7 operações em cada 10. Mas as 3 que você acertar, porra, em 10 anos vai te dar uma puta de uma grana. Cara, isso funciona só no Excel. Na vida real não funciona. Eu fico uma arara quando eu vejo a galera vendendo esse tipo de abordagem aí nas redes sociais ou no mercado financeiro. Cara, emocionalmente ninguém aguenta. Ah, não, tem um cara que aguenta. Né? Eu já vi no outro dia uma postagem mostrando um cara que fez uma série de 250 operações, acertou só 20%, mas no final ele conseguiu ter um lucro razoável em cima de todas as operações, mesmo acertando só 20%. Bicho, um cara que tem um emocional para isso é o Ayrton Senna da Fórmula 1 da Bolsa, é o Usain Bolt da Bolsa, é o Neymar da Bolsa. Pô, a gente não pode entrar no mercado financeiro achando que a gente é o Neymar da Bolsa, é o Ayrton Senna, é o Usain Bolt. Não pode. A gente tem que achar que a gente é o Zezinho lá da pelada da esquina, do campinho de 100 grama, ok? Então, a nossa preocupação, minha preocupação é montar um sistema que dê o menos prejuízo possível, para manter o cara sempre com gain, mesmo que seja pequeno, porque isso gera consistência, gera confiança e bota ele num círculo virtuoso, ok? Então, quem vai desenvolver um sistema tem que pensar nisso, tá ok? Tem que pensar nisso. Tudo ok aí, Camargo? Tem várias pessoas aqui falando que tá com problema de conexão, tá? Se estiver legal aí com vocês, show de bola. Porque a galera que da sala mal bem vai ter a gravação para assistir depois. Beleza? Bom, temos que monitorar o nosso comportamento para saber o que está sendo o comportamento destrutivo, que está sabotando a nossa maneira de encarar o mercado, de trabalhar no mercado. Temos que monitorar, saber por que comprou, saber por que vendeu. Isso tem que ser anotado, tem que ser mapeado a cada operação que a gente faz. Senão, não vamos sair do zero. Não vamos evoluir. Temos que seguir uma rotina draconiana de trade ou de investimentos. Draconiana. Oportunidades só vão aparecer se a gente estiver preparado para elas, ou seja, fazer os estudos, acompanhar o mercado, né? Não ficar indo na onda de cara de corretora que está passando as operações. Ali é outro business. Ali é outro business. Ele quer girar o dinheiro da galera. Ponto final. Quer girar dinheiro dos clientes. O cara do banco quer vender o fundo, ele tem cota para vender fundo. O cara do banco tem 70, 80 produtos diferentes para vender para bater meta. Um deles é vender o fundo. Um deles é botar você no capital protegido, que é uma operação roubada dita por um cara de tesouraria nos maiores bancos do Brasil. Mas pro emocional da pessoa física aquilo é lindo, né? Tem que ter um plano de trading, uma maneira, uma estrutura, um processo de análise, seja diário ou semanal, para quem não pode fazer isso todo dia, toda semana parar, olhar as principais ações do Ibovespa, né? Tem que ter um plano para acompanhar o mercado para tomada de decisão, independente de qual escola que você siga. Tem que manter um diário de tudo que é feito. O dia que comprou, porque comprou, em que situação que estava o Ibovespa, o Dow Jones, para poder, a longo prazo, poder olhar todo o contexto e não cometer os mesmos erros. Tipo assim, um monte de gente pedindo para mim agora para montar clube ou montar uma carteira. Eu falei, cara, eu não vou montar carteira agora porque o Dow Jones está em sinal de topo. Eu preciso esperar, cara. Porque se o Dow Jones corrigir, porra, arrasta o mundo inteiro. Não é hora de montar posição agora. Né? Então esse contexto é importante, além da empresa em si que você está analisando. A operação em si é a coisa mais banal de todas, por incrível que pareça. Todo mundo fica focado na operação. Cara, a operação é a coisa mais idiota. A operação é apertar um botão. A operação é chegar lá, preencher a boleta lá no teu home broker, compra 5.000 ações da Vale. Enter. Confirma? Sim. Comprado 5.000 ações da Vale. Acabou. Isso qualquer criança faz, né? Que brinca no Minecraft, que as crianças já nascem com chip hoje. Qualquer criança faz isso. Então é a parte menos importante. Só que todo mundo fica 100% ligado só nisso. Esquece tudo o resto, que aí sim é o mais importante. É o diário, é o sistema, né?
É analisar, monitorar o comportamento. É mandatório trabalhar isso tudo que eu falei. Risk management, money management, as rotinas, né? Como é que é o seu dia a dia com relação ao mercado, como é que você encara o mercado, o que, que você faz, o que, que você estuda, o que, que você vê, manter o diário. É tempo todo isso tem que ser trabalhado, aperfeiçoado, melhorado. Não é só estudar análise técnica ou análise fundamentalista, ser um leitor de balanço melhor que Warren Buffett. Não adianta. Só isso. Né? Ou seja, com muita resiliência, aqueles que tiverem resiliência, que aprenderem conseguirem passar por essa fase, né, entenderem que a parte psicológica é a mais importante, é o cara que tem chance de ir para o quarto estágio. Normalmente quem vai para o quarto estágio vai chegar no quinto tranquilamente. Esse aqui é o divisor de água final. Quem passa por aqui, teve resiliência para chegar até esse ponto, e implementou esses processos no seu dia a dia, essa rotina, identificou os seus problemas comportamentais, ficou monitorando, vai para o quarto estágio e aí é só alegria daqui em diante. E qual é esse quarto estágio? Competência consciente. Você não é mais um incompetente. Você sabe o que você faz. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe onde são os seus fracos. E em cima disso você vai trabalhar. Você tem consciência, né, do que você sabe e do que você não sabe, do que você precisa melhorar, do que você precisa aprender, né? Por exemplo, amanhã. Amanhã é dia de payroll. Cara, payroll é o dia que dá para ganhar mais dinheiro para quem faz day trade, mas também é o dia que dá para perder mais dinheiro para quem faz day trade. Eu parei de operar payroll há 6 anos atrás. Ano passado teve um dia que eu me aventurei a operar. Tomei uma naba de violenta. Hoje eu vejo um monte de gente querendo dar aula de operar payroll. Cara, tem técnicas? Tem. Mas o risco para mim não justifica. Pode ter a técnica, a melhor técnica do mundo. O risco não justifica. Eu operar no dia de payroll, que é amanhã, que é a primeira sexta-feira útil de cada mês. É o dia que para quem opera contratos futuros, né, seja dólar ou índice, a bolsa está mais volátil. Eu prefiro amanhã, né, já marquei vou sair daqui dessa palestra daqui a meia hora. Já minha esposa já chegou num congresso, já comprei vinhos, comprei queijos, comprei pães especiais. Vamos tomar um vinho, vamos ouvir um jazz. Vou dormir tarde, porque amanhã eu não tenho hora para levantar, porque eu não quero operar antes do payroll. Coisa que eu descobri ao longo de 15 anos. Né? Tem gente que sabe operar payroll super bem. Pô, show de bola, bato palma. Eu não sei. Eu mando mal em payroll. Então, para que eu vou ser seduzido pela possibilidade de fazer 20, 30 mil em 2 minutos, se eu posso perder 30 mil, 20 mil em 2 minutos? Eu não quero. Não quero, não me seduz mais esse tipo de canto de sereia. Né? Nessa fase você já descobriu que operar como profissional não é apenas apertar o botão, é juntar tudo isso que a gente falou. Por isso que eu falei, um day trade profissional não é aquele cara que faz 20 operações num dia. Depende do cara que faz uma operação por mês, que seja de 15 minutos, mas ele dá a grande tacada porque é a hora que, de repente, o mercado que ele monitorou num período maior, um período mais seguro de análise, né? Que aquele ponto ali, quando bater e começar a subir, ele dispara loucamente e a hora que ele monta no cavalo e vai embora e ele bate com a mão pesada e pronto, ganhou o salário do mês. E aí fez o day trade e com o capital que ele tem, ele vai fazendo os investimentos tranquilo, relax, etc. Ou seja, faz o day trade para se remunerar e faz os investimentos dele tranquilo, sem a loucura do day trade, da alavancagem, para garantir a aposentadoria, para remunerar o capital, etc. Né? Junta as duas estratégias de se remunerar como profissional e remunerar o capital também. Então não é ficar apertando o botão igual um louco. Sabe que não é fácil e nunca vai ser, tá? E os resultados ainda não são os melhores, mas os resultados começam a aparecer conforme ele vê a importância de aperfeiçoar todo esse processo. Conforme ele vai aperfeiçoando todo esse processo, os resultados vão melhorando naturalmente, né? Param de focar apenas no resultado final, se está ganhando, se está perdendo. Isso já não é mais importante, porque ele sabe que se fizer as coisas certas, ele vai ganhar mais do que vai perder. Isso é fato, isso é matemático. Não tem como dar errado, desde que ele obedeça com disciplina todo esse processo. Né? Então ele para de se preocupar com ganhar ou perder. Né?
Muitas vezes ainda terminam alguns períodos do dia ou alguns períodos da semana, enfim, vai ter momentos que ainda vai sair no 0 a 0, porque ainda tem coisas para serem aperfeiçoadas, mas a médio prazo a curva de capital já é ascendente. Vai ter dias de queda na curva, mas olhando, dando um zoom maior, a curva está ascendente, né? Então, disciplina, controle emocional e manejo de risco é muito mais importante que qualquer outra coisa nesse estágio. Você sabe disso. Começam a pensar na bolsa em longo prazo. Como eu falo longo prazo, não é comprar e esperar por 20 anos. É saber fazer gestão de uma carteira, não importa se a operação vai durar de 2 semanas ou de 2 meses, mas pensando nos resultados no longo prazo, né? E com isso ele vai ficar focado, né, o tempo todo para não voltar aos vícios dos estágios anteriores. Eu falo muito, né, esse trabalho que eu faço na minha sala, de onde a gente tem aula em tempo real durante o pregão, eu falo isso para a galera. Isso aqui é como se fosse os Alcoólicos Anônimos. É um grupo junto se suportando nesse lado emocional. Porque a maior parte da galera que chega é a galera que está muito machucada com grandes perdas. Alguns nem conseguem mais operar. Então a recuperação da confiança é super trabalhosa. Então esse trabalho em grupo é justamente, inclusive, para não voltar aos velhos vícios. Tem alguns que não conseguem. Tem alguns que não conseguem. Infelizmente. Infelizmente. Por mais que eu faça esse trabalho com toda a dedicação, eu tenho as minhas baixas quase que diárias. Infelizmente. É frustrante. E o diário de trades é a maior fonte de aprendizado, ou seja, cada loss que você teve, cada prejuízo que você teve é uma belíssima de uma aula. E cada gain também é uma aula, cada lucro que você teve também é uma aula. Pô, será que eu tirei tudo que podia dessa operação? Será que eu saí na hora certa? Será que eu entrei na hora certa? Será que eu poderia ter feito melhor? E aquelas operações que você não entrou, também você vai identificar. Pô, por que eu não entrei nessa operação? Eu vi, mas não entrei. Por que eu hesitei? Qual a razão? O que me deixou em dúvida? E depois ela realmente foi para onde eu imaginava. Por que houve uma hesitação? Talvez porque a última operação você tomou prejuízo. Aí a segunda, aí a próxima você deu uma hesitada, porque acabou de tomar um prejuízo. Eu falo brincando, quer diminuir o medo? Quer tirar a hesitação do seu dia a dia? Fácil. Reduz pela metade o tamanho do capital que você quer arriscar. Pronto. O medo cai pela metade. É mágica. Uma mágica. Daquelas mágicas que vendem em shopping. Reduz pela metade o capital que você estava disposto a arriscar naquela operação. Pronto. Seu medo cai pela metade. Através do diário, você tira todas as informações sobre desempenho, né? Ou seja, quanto está ganhando, o que perdeu, etc. Faz uma análise da sua estratégia para poder melhorar, mas mais importante, do seu comportamento. Comportamento é a chave do segredo. De novo, Daniel Kahneman e Mark Douglas, como a gente viu no início. E os esforços finalmente dão resultados. A curva é ascendente, você começa a ter resultados e a coisa começa a fluir sem sofrimento para você, né? Aí você já está no nível, chegando no nível profissional. Né? O foco agora é no processo fim a fim, não é mais na operação. Você quer melhorar todo o processo, todo, de cabo a rabo. Tudo que você faz, toda a sua rotina, toda a sua maneira de se comportar, o tempo que você dedica a estudar, o tempo que você dedica a fazer o teu diário, a estratégia que você usa, tudo, ter o trade system, você se foca nisso tudo, não apenas na operação. Né? E quase que todos chegam nesse estágio, então vão para o estágio final. Estão preparados para serem os traders profissionais, investidores profissionais. Né? Todo mundo que chega nesse estágio vai para o próximo. Qual é o último estágio? Competência inconsciente. Olha como é que são as coisas. Né? A gente começou na incompetência inconsciente, passou pela incompetência consciente, depois competência consciente e finalmente chega na competência inconsciente. Aquilo já está no teu sangue, já está no teu DNA, já está incorporado no seu comportamento, né? E aí você está livre para voar e para se declarar: eu sou um investidor profissional. Operar é chato, é burocrático,
É simplesmente um jogo de paciência, esperar a hora certa, tá? Nesse estágio, com certeza, já passou anos estudando o mercado, operando, já perdeu bastante dinheiro. Se possível, esse meu trabalho é fazer com que perca o menos possível, que avance antes que o dinheiro acabe para esse nível, né? Testou centenas, milhares de vezes seu modelo operacional, seu trade system, através de operações reais, sabem exatamente como funciona e sabe agora que para ganhar é um jogo de paciência. É esperar o seu trade system dizer agora compra, agora vende. A maior parte do tempo, provavelmente, o seu trade system vai dizer agora não faz nada. Ponto. Isso é mais difícil. Ensinar a comprar, vender, tem um monte de gente aí ensinando. Ensinar a não fazer nada é o mais difícil. Você não encontra ninguém disposto a ensinar você a não fazer nada. Mas é um jogo de paciência essa brincadeira. Se não é isso mesmo que eu falei, é uma brincadeira, não é uma coisa séria, né? Totalmente focados, sabe que não vai acertar todas, isso é humanamente impossível, mas não se preocupa mais com as perdas, porque sabe que elas vão vir, desde que sigam as suas regras. Perder porque quebrou uma regra é inaceitável. Mas se você entrou seguindo as regras, não tem problema, faz parte, mas vão ser poucas, tá? Se você seguir umas regras, seu trade system está bem elaborado, vão ser poucas vezes que você vai perder. Se você teve a disciplina de esperar realmente todos os sinais estarem certos, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma aposta, sem nenhuma subjetividade, mas com objetividade, não. Está dentro do meu setup, está dentro do meu modelo operacional, estou entrando, porra. Se der prejuízo, cara, não tem problema, são poucas vezes, porque você está seguindo suas regras. Ok? Operar agora é um reconhecimento simplesmente de padrões do mercado, simplesmente padrões. Opa, caiu a transmissão? Vixe, deixa eu fazer um stop stream de novo, só um minuto. Recomeçando, voltou? Voltou, Camargo, a transmissão? Eu fechei o servidor e abri de novo. Voltou? Voltou, galera? Voltou. Tá ok? Rubens, eu não sei se ok é antigo ou é novo, tá ok? Ok, tá ok então, beleza. Tô voltando aqui. Deve ter caído só lá. Deixa eu ver. Camargo, voltou? Deixa eu ver se o Camargo que está lá na associação transmitindo pelo telão, se ele me confirma. Só um segundo. Houston, we have a problem. Camargo. Um segundinho, galera. Bom, peço desculpas para quem estiver assistindo essa gravação no futuro. No caso, quem está assistindo é agora, mas é o futuro. Mas enfim, vocês entenderam. Peço desculpa, mas essa transmissão está sendo feita para a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Então estou esperando eles me darem ok de que voltou tudo. Lá, está sendo transmitido no telão da associação. Peço desculpas a quem estiver assistindo online e principalmente quem está assistindo a gravação. Mas aí é só adiantar um pouquinho o vídeo, porque na hora que o slide trocar, você já sabe que volta um tiquinho que está no ponto. Rebobina a fita. Camargo. Deixa eu ver, ele está aqui na sala? Deixa eu ver. Camargo está na sala. Voltou? Ih, meu Deus. Bom, galera, agora eu não sei o que eu faço. Se eu continuo ou não. Tá no finalzinho.
Alô, 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 câmbio. E agora? Bom, 10h30, né? O pessoal começou às 8h30. Não sei se vocês vão aguentar também ficar lá esperando mais tempo. Vou continuar aqui, vou continuar. Segue o baile. Qualquer coisa eu volto. Não sei nem se talvez eles nem consigam restabelecer a conexão lá. Pode ser algum problema localizado lá. Vamos lá, vou continuar aqui, galera. Então, nesse ponto aqui, operar é reconhecimento de padrões. É o que a gente faz na nossa sala todos os dias. Tem que esperar. É o Tabajara, é ficar verde, é ficar a favor os 5 com os 15, faz ajuste fino nos dois, pega a bandeirinha, é o que a gente faz, a figurinha, espera o pullback. Cara, não tem mistério, é clássico, é muito básico, tá? E a gente está sempre buscando o nosso autoaperfeiçoamento, como traders, né? Melhorar o nosso trade system, né? A gente está sempre estudando, a gente não desiste. A competência é inconsciente, mas a gente está sempre querendo melhorar, fazendo ajuste fino. A gente está no Fórmula 1 já. A gente já saiu daquela charanga e estamos no Fórmula 1. Mas tem que saber a hora de botar o pneu de chuva, diminuir a asa, né? Tem que fazer essa calibragem o tempo todo. Tem que estar sempre se ajustando de acordo com o cenário, sempre melhorando. Para cada pista que a gente vai correr, tem a melhoria para ser feita. Então a gente está sempre avaliando o método, né? E agora a nossa maior motivação é melhorar o método. O nosso maior desafio é tomar menos stops, cada vez menos, cada vez mais perfeccionista. Isso pode diminuir, pode tirar a gente de algumas oportunidades? Com certeza. Que a gente tem que avaliar também por que a gente ficou de fora. Mas quanto menos stop, menos prejuízo, melhor. Porque o profissional se preocupa em proteger o capital, não é em ganhar dinheiro. E finalmente, né, a gente chegou no limpo. Somos parte daqueles 10% dos seres humanos que conseguem lidar bem com o risco, com o dinheiro e conseguem ganhar. Depois de muita perda, depois de muito estudo, muita frustração, mas também muita resiliência, autoconhecimento, determinação, a gente pode se autoproclamar: somos traders vencedores. Somos investidores vencedores, ok? Esse é o final do quinto estágio, né? A diferença entre os vencedores dos perdedores é quem baseia seu estilo operacional em disciplina mental, que é o que a gente está tentando ensinar na sala diariamente. E ainda tem o trabalho, eu ainda tenho trabalho extra de gerenciar a ansiedade de todos vocês e a minha ansiedade por conta da ansiedade de vocês, de querer tentar segurar, mas também não querer deixar fora das operações, porque o mercado sobe, desce, mas o certo é só entrar quando o padrão é absolutamente perfeito naquilo que é o seu trade system, e não sendo, não é para fazer nada. Puta, subiu 500 pontos, eu perdi. Se não entrou no seu trade system, ou o seu trade system estava alguma coisa pontinha mal amarrado, o volume não estava legal, estava deixando com dúvida, não entra. Na dúvida não entra. Né? Com algumas exceções, como a gente fez hoje. A gente tinha feito de 500 a 1.000 pontos, pô, por que não arriscar um stop de 40 pontos, 60 pontos, se está dentro do trade system, apesar do feeling dizer para a gente que talvez fosse melhor ficar de fora. Aí sim, é diferente. Né? É diferente. Mas a disciplina mental é fundamental. Senão não vai virar. Não vai virar, não é agora, não vai virar nunca. Né? Então, toda a nossa estratégia mental é baseado tudo nisso que a gente aprendeu, controle emocional e habilidade de mudar a cabeça em função do mercado. Né? Mudar o viés, tirar as informações que a gente precisa única e exclusivamente do que o mercado está nos dizendo, nada mais. Lembrem-se, o mercado está sempre certo. É dele que a gente tira todas as informações. Tá ok? Se não se atentar para isso, esquece.
vai ser varrido do mercado. E o seu dinheiro vai junto. Ok? 2 horas de palestra, achei que ia ser 1 hora, mas eu me empolgo, vocês me conhecem. E é isso. Essa era a palestra que eu já queria fazer para vocês há muito tempo e que, como uma luva, caiu esse convite do Camargo para a associação e está aqui para vocês da minha turma dos 10%, se Deus quiser. Vamos ter algumas baixas, não tem jeito. Hoje eu tive mais duas. Duas hoje, duas ontem, uma anteontem. Eu sei que vai ser difícil buscar o 100% de acerto, mas eu vou insistir em buscar o 100% de acerto, não, 100% de virar todo mundo. Mas estamos só começando a jornada, o trabalho. Eu acho que o próprio tempo, acho que a própria experiência de vocês, isso vai ajudar a já trazer novos traders, investidores com a cabeça preparada para vir para esse modelo de disciplina mental. Senão não vai funcionar, galera. Senão não vai funcionar. Obrigado aí pela atenção de vocês. Passaram o dia inteiro comigo e agora ainda das 8 da noite até agora, até as 10h30. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho, a confiança de vocês nesse meu trabalho que eu amo tanto fazer e que eu sou retribuído com esse carinho, com essa confiança toda de vocês. Isso para mim não tem pagamento que supere isso, tá bom? Então, estamos encerrando agora. O Camargo não deu sinal de vida. Eu acho que caiu lá a conexão de vez, né? E aí, Camargo? Deixa eu ver se eu volto, se eu não volto. Bom, eu vou dar um stop aqui de qualquer maneira na gravação. Sim, sim, voltou. Bom, deixa eu me despedir aqui. Vocês que estão assistindo essa gravação, muito obrigado. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Espero o feedback de vocês e até uma próxima oportunidade da gente falar de finanças comportamentais ou análise técnica ou as duas coisas juntas, já que são indissociáveis. Obrigado, um abraço, bons estudos, bons trades.